Muito boa noite a todos, meus irmãos. Alegria enorme que se renova cada vez que nos encontramos na nossa tradicional palestra das quartas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos delimitar o início das nossas atividades, buscando elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos sob esse teto que nos agasalha física e espiritualmente, para essa noite de palestra, de estudos e de aprendizagem. Que essa oportunidade, que se renova semanalmente, possa trazer a cada um de nós o ânimo, a força, a coragem, a esperança e a fé de que necessitamos para enfrentar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquelas que nos são impostas pelo mundo em que vivemos, enfim, para suplantarmos as diversas barreiras que nos aparecem. E com esforço, principalmente pelo aprendizado que já detemos, possamos criar em torno de nós um ambiente positivo, sadio, de harmonia, de fraternidade e de amor, que nos sustentará para a jornada que se antepõe. Rogamos a Jesus a assistência dos amigos espirituais para a nossa Estela, para cada um de nós, de forma a que sejamos atendidos e possamos compreender a mensagem da noite. Que Jesus permaneça entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite, mais uma vez e com muita alegria, é da nossa Estela Martins, nossa companheira da casa desde os primórdios da nossa Sociedade Espírita Renovação, lá em setembro de 84. A Estela é uma trabalhadora de todas as áreas, de todos os trabalhos, de todas as horas. Hoje responde mais diretamente, além de coordenação de grupos de estudos e de outras atividades na área doutrinária, também ela responde pela área de comunicação da casa. E ela que faz toda essa parte de internet, todo esse material que nos chega na divulgação das palestras, tudo que se faz, tudo que aparece em termos de Facebook, YouTube, tem a criatividade da nossa Estela. Além de tudo, é uma palestrante desde longa data e que hoje nos brinda com o seu trabalho. Estelinha. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê da sua paz. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar que a minha formação profissional não tem nada a ver com psicologia, nem com medicina, né? Então, todos os arrazoados que eu vou trazer para vocês, as citações que eu vou trazer, são as citações que chegaram ao meu coração pelo interesse do estudo. Não estou aqui, né, com a pretensão de fazer nenhuma divulgação de uma área que eu desconheço. E como o nosso querido Joaquim falou, o meu interesse é trazer para vocês o estudo que, com a graça de Deus, chegou ao meu coração há quase 38 anos atrás. Então, nessa longa caminhada, muitas das coisas que vão estar aqui foram pensamentos, foram resultado do estudo, da meditação e não do conhecimento mais profundo. Então, se por um acaso alguém, né,
achar alguma coisa, alguma discrepância, por favor, perdoe a minha ignorância. E como eu sou, né, da área, né, da criação, da parte do desenho, eu gosto muito dos símbolos. Né, porque muitas vezes você tenta colocar em palavras algumas coisas que são muito simples quando você apresenta uma imagem, um desenho, uma ilustração, que quer dizer muito mais do que às vezes as palavras conseguem colocar. Então, vocês vão notar que o tema escolhido da palestra é um tema diferente, poético, mas ele tem uma relação profunda com todo o estudo que eu tenho a honra de trazer para vocês. Vamos começar com uma frase que vai ser muito importante para esse nosso estudo da mente. Ela está lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. E Paulo de Tarso diz para nós assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguns anos atrás, nós tivemos aí uma coqueluche da palavra paradigma. Aonde você procurava na televisão, nos jornais, nas revistas, nas palestras, tinha sempre alguém falando da quebra de paradigmas. Nós víamos os coachings, né, falando isso nas indústrias, nas empresas, fazendo treinamentos. E essa ideia de nós termos aí essa coragem de romper com algumas questões que a gente vestiu como uma carapaça, como uma armadura, era necessária para nós enfrentarmos os tempos modernos. E saímos aqui há pouco tempo da parte mais fechada dessa pandemia que assolou o mundo todo, e também uma outra palavra que ficou, né, na moda era a de um novo normal. Né? Todo mundo nos convidando para termos uma vida diferente, para aproveitarmos aqueles momentos de reflexão, de sofrimento, lógico, porque nós vimos as nossas atividades profissionais, sociais, familiares sofrerem um abalo muito grande em nome da saúde, não só nossa, mas das pessoas. Então nós ouvimos muito, né, que nós íamos ter um novo normal, que o mundo ia ser diferente. E né, uma forma que a gente, uma forma geométrica que a gente pode usar como exemplo aqui, nós somos assim meio quadrados, né? Apesar da gente achar que a gente é muito moderno. Porque quando você faz a força num cubo, por exemplo, você tem que fazer muita força para ele virar para aquele lado, mas depois que ele cai numa das faces, também é difícil fazê-lo mudar de novo. Então a sociedade ficou imaginando que nós éramos, né, essa bola redondinha, que só uma pequena força e nós íamos ter uma mudança muito rápida, muito drástica nas pessoas. Mas o que a gente tem notado? Uma acomodação, um retrocesso em muitas atitudes e o não aproveitamento de uma lição que, convenhamos, foi bem dolorosa. Né? O afastamento das pessoas, nós, né, mais velhos, tendo que dar muitas vezes abraços e beijos virtuais aí, ou pela tela do computador, ou pela janela das nossas casas para os nossos entes amados, aqueles que adoeceram, aqueles que partiram. E mesmo assim, o nosso entendimento não foi capaz de nos renovar e muito menos de nos transformar. E para usar de exemplo, né, nós vamos pegar exatamente o autor dessa frase. Porque antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo. Parece que é só uma troca de letra, mas na verdade tem muito mais além disso. Saulo é um nome que vem, né, de Saul,
que foi um grande personagem do povo judeu. E esse moço de Tarso, que entra para a história no Atos dos Apóstolos, por volta lá dos seus 30 anos, né? Ele era um jovem que estaria, né, hoje em dia, nós diríamos que ele era um cidadão do mundo, porque ele nasceu na cidade de Tarso, que era a capital de uma província romana, a Cilícia, que já estava anexada ao Império Romano já há algum tempo. Então, apesar das outras províncias ali onde viviam os judeus estarem sob o domínio de Roma, aonde ele nasceu lhe dava o direito de ter a cidadania romana. Então, digamos assim que ele teria não só um passaporte americano, um green card, mas ele teria também um passaporte para poder viver na Europa. Né? Ele teria aí, né, a comunidade europeia aos seus pés. Ele era um cidadão do mundo. Ele era rico, ele era culto, ele tinha uma inteligência afiadíssima, falava muitas línguas. E como a sociedade judaica estava diretamente ligada à questão religiosa, ele tinha um emprego que era o top de linha, porque ele era um doutor da lei, ligado aos personagens mais importantes, né, do Sinédrio de Jerusalém, e ele tinha livre trânsito naquela sociedade. Mas como esse homem importante troca de nome e vai passar a ser um personagem tão caro aos nossos corações, responsável por trazer o mundo não judaico a conhecer Jesus Cristo. Nós encontramos lá as referências, como eu disse para vocês no Atos dos Apóstolos, que logo depois da crucificação de Jesus, a comunidade dos apóstolos, ela se reuniu em torno de uma pequena casa que ficava às margens de uma estrada que ligava Jerusalém a outras cidades menores da região. Por isso se chamava a Casa do Caminho. Era a casa onde morava Pedro, que não era só a sua casa, era também o lugar onde eles recolhiam os doentes, onde eles atendiam as viúvas, onde eles recebiam donativos para distribuir para os pobres, onde eles faziam as prédicas, onde eles faziam as primeiras reuniões singelas como as nossas, em que alguém vinha, não só para dar a comida, o agasalho, a medicação, mas também para trazer um pouco da mensagem de Jesus, muito parecida com as nossas casas espíritas. E um moço naquela Casa do Caminho, tão moço quanto Paulo, ou melhor, Saulo, começa a se destacar. Um rapaz chamado Estevão, que tinha mais ou menos a mesma idade de Saulo de Tarso. Era tão jovem, tão bonito, tão eloquente, tão versado nas escrituras, que arrebatava as pessoas só com a sua forma de falar. Ele tinha um magnetismo especial, e quando ele falava de Jesus, as pessoas ficavam apaixonadas, não só pela mensagem cristã, mas também pela forma cativante daquele moço. E é lógico que dentro da comunidade dos não cristãos, a personalidade de Estevão começa a picá-los pela inveja, pelo receio de se perder seguidores, pelo medo de se perder receitas, pelo medo de encontrar-se ali uma fissura que faria o quê? Aquela forma de viver, né? Aquela forma de entender, aquela forma de
estar, desaparecer. E num dado momento, essa ideia, né, vai crescendo na cabeça desses invejosos e eles aproveitam a passagem de Saulo de Tarso pela cidade de Jerusalém e contam, né, com tintas muito escuras, com colocações não verdadeiras, de que aquele jovem estava deturpando, falando mal, estava acusando o sinédrio, estava fazendo com que a imagem que eles tanto queriam da religião tomasse, né, uma feição muito estranha. Aí ele não teve dúvida, vamos lá, vamos escutar as colocações do Estevão. Para surpresa dos atendentes lá da Casa do Caminho, chegou aquele doutor da lei para ouvir a pregação de Estevão. E ele, muito tranquilamente, falou sobre Jesus, falou sobre a caridade, sobre o amor, da mesma forma como ele fazia todos os dias. E apesar de todos os arrazoados, de todo o conhecimento de Estevão, de todo o embasamento que ele tinha para citar as Escrituras, aquela imagem, né, de Jesus como sendo o Messias que foi preso, que foi açoitado, que morreu como os bandidos mais execráveis da região, não encaixava na cabeça de Saulo de Tarso. Porque para os judeus, o Messias seria o Messias dos exércitos, seria alguém que desceria numa carruagem de ouro dos céus, que ajudaria os judeus a se libertar do jugo romano e tomar o seu papel na história como sendo o do povo escolhido. Então, alguém que morreu junto com ladrões? Como? E ali começou toda a derrocada, né, do pobre Estevão, que foi acusado, que foi preso, que foi julgado, e apesar da sua defesa brilhante diante do Sinédrio, que também está lá nos Atos dos Apóstolos, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Imaginemos, gente, que jeito horrível de morrer. E tal aconteceu. Tanto que Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Mas Saulo de Tarso não parou por aí. Ele se transformou no horror dos seguidores de Jesus. Tanto que muitos desapareceram da Casa do Caminho, com medo de serem presos e também serem julgados e acabarem morrendo. Tanto que Saulo de Tarso ele consegue cartas especiais para estender a sua perseguição para outras cidades. E ele está indo para uma cidade ali próxima. Vamos ver. Opa, foi para o lado errado. Eu trouxe um filmezinho só para ilustrar. Não tem som. Mas conta também lá no Atos dos Apóstolos que ele estava numa caravana. Quando ele está se aproximando da cidade de Damasco, eles começam a escutar, né, uma voz que eles não conseguem identificar, os seguidores de Saulo de Tarso. Vem uma luz muito grande, ofuscante, envolvê-lo, ele cai do cavalo e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: mas quem é você, Senhor? Eu sou Jesus. E imediatamente há uma conversão. Na história é uma mudança radical, né? Como se ele desligasse uma chave, um interruptor dentro dele, e ele deixa de ser o Saulo e passa a dizer: Senhor, o que queres que eu faça?
E interessante que ele fica cego. Ele não consegue enxergar nada ao seu redor. Tanto que aqueles que estão ao seu lado precisam erguê-lo e conduzi-lo pela mão para entrar na cidade de Damasco. E a voz diz: você entra na cidade e procura por um homem chamado Ananias. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. E aí vai começar uma saga muito interessante para nós desta vida, que, se vocês não conhecem, eu convido vocês a lerem o livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, através de Emmanuel, que é um dos livros mais lindos que eu já li das personagens apostólicos. Só tem mais um livro, eu cito sempre, porque é um outro livro maravilhoso, chamado Médico de Homens e de Almas. Mas ele não é tão bonito quanto Paulo e Estevão, porque falta ali a explicação espiritual que abunda nas páginas de Paulo e Estevão. Então, nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, na batalha de cada um também é indispensável a preparação de sentimentos. Então, nós falamos lá no início que para a gente ter uma transformação, a gente precisa fazer, né, uma mudança interna. A pessoa se transforma. Ninguém obriga ninguém a fazer coisa alguma. Porque mesmo que a gente seja coagido por uma força, por alguém que nos imponha, né, algo, dentro do nosso coração nós estamos fazendo ao contrário. Nós podemos dar o consentimento dos lábios, mas do coração nós não damos. Porque a gente só altera da nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, se nós quisermos. Então, nessa batalha de cada um de nós, para fazermos essa mudança, essa quebra de paradigmas, para vivermos o novo normal, para enxergarmos o mundo de uma forma diferente, a gente precisa preparar os nossos sentimentos. E foi o que aconteceu com o nosso querido Paulo de Tarso. Depois de uma série de situações, porque ele é atendido por Ananias, Ananias aplica passes nele, e ele, aquelas caspas, né, aquelas crostas que tinham nos seus olhos desaparecem e ele volta a enxergar. Primeira coisa que ele faz, ele corre na sinagoga e começa a falar que Jesus era realmente o Salvador e o Messias. E ninguém entende o que está acontecendo, porque o homem veio de Jerusalém para lá, para pegar os cristãos, para colocá-los na cadeia, e de repente ele está dentro do próprio, né, da própria comunidade judaica falando ao contrário. Ele, cara, enlouqueceu. Tanto que ele precisa sair fugido da cidade. E ele vai para esse lugar que se chama Oásis de Dan, que está lá no livro Paulo Estevão, que fica próximo a Palmira, que hoje é na atual Síria. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, um sítio arqueológico maravilhoso que foi destruído pelo ISIS, exatamente a cidade de Palmira, um dos patrimônios da humanidade, que foi infelizmente depredado pela insana mente das pessoas, mas era naquela região muito próspera, né, formado de vários oásis, era realmente assim um centro onde atraía muitas pessoas, muitos mercadores. Lá ele vai para o deserto. Porque o interessante da educação judaica é que mesmo os mais ricos aprendiam uma profissão. Você poderia ter grande soma de dinheiro que você não precisasse trabalhar, mas os pais ensinavam uma profissão para os filhos. E a profissão ensinada a Saulo de Tarso era de tecelão. Como aquela região era conhecida pelos seus rebanhos de cabra, eles teciam as tendas que eram muito procuradas pelos peregrinos, pelos viajantes de lá. E ele vai para o deserto
durante 3 anos para se preparar. Porque ele viu que a sua investida não daria certo, ele precisava traçar um plano, ele precisava acomodar todo aquele conhecimento, ele precisava trabalhar os seus sentimentos para executar a tarefa que Jesus desejava que ele fizesse. E lá ele vai tecer. Então, imaginemos assim um oásis, né? Aquela região de calor, um céu extremamente escuro, aquelas estrelas cintilando, e nosso querido amigo, que escolheu o nome Paulo, que quer dizer pequeno, para ser conhecido desde então. Então, Emmanuel também nos diz lá nesse livro Saudação de Natal que o espírito prudente recebe essa máquina, o corpo, essa máquina valiosa e sublime para tecer através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica da sua felicidade para sempre na vida eterna. Então, o corpo para nós é uma bênção. É essa oportunidade que nós temos de trabalhar não só o conhecimento, mas as emoções que nos distinguem como seres humanos. Aprender tudo isso, coisa simples, caridade, nossa, fé, verdade, esperança, amor e sabedoria. Os títulos são simplíssimos, mas 1 grama de cada um deles precisa ser trabalhado com muito esforço da nossa parte. E o Livro dos Espíritos, lá na questão 115, diz para nós assim, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, quando Deus nos criou, ele tinha um objetivo para cada um de nós, que nós chegássemos na perfeição, que nós saíssemos da ignorância para a sabedoria, desconhecendo tudo, mas aprendendo a verdade de cada coisa, para que a gente pudesse trabalhar na grande obra da criação. Esse é o nosso, na nossa paternidade divina, está escrito lá na nossa carteira de identidade como espíritos. E ele diz mais lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem para nós que em sua origem, ou seja, na nossa origem espiritual, o homem só tem instintos. E quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, aquilo que a gente sente também foi resultado de um processo longo de aprendizado. Tanto que nós temos em nós nossos instintos. Nós temos sensações e temos sentimentos. Os instintos são uma espécie de inteligência rudimentar que nos auxilia. Nós estamos piscando. Dentro da nossa organização somática, muitos processos estão acontecendo sem que eu precise pensar neles. Se por um acaso alguém atirasse alguma coisa na nossa direção, nós teríamos uma reação reflexiva de defesa. Tudo isso adquirido através de um processo longo de aprendizado. Mas, se eu perguntar para vocês, me definam numa palavra o que é sentimento. Vou escolher alguém aqui para me dizer o que é sentimento. Não, estou brincando, gente. A coisa pior do mundo é quando alguém aponta para a gente e pede assim, fale alguma coisa. Se eu estivesse na plateia e eu perguntasse para mim mesmo, eu diria, o que são sentimentos? Eu ia dizer, olha, é as coisas que a gente sente. Pergunta para a criança, as respostas das crianças são ótimas, porque eles sempre sabem exatamente o que responder sem as vergonhas que nós trazemos, né? Certo, os sentimentos são as coisas que a gente sente. Então, de uma forma genérica, as informações que os seres biológicos são capazes de sentir nas situações que eles vivenciam se chamam sentimentos. Ou seja,
A gente sente frio em Curitiba, daqui a pouco a gente sente calor, né? A gente sente medo, a gente sente amor, a gente sente coisas físicas e coisas que são emocionais. E durante muito tempo a gente tinha aquela ideia de que o cérebro pensa e o coração sente. Tanto, né, que os casados estão aí com as alianças na mão esquerda, por quê? Porque há como é que você pode falar? Uma teoria que atravessou os séculos, de que quando a gente tem um ataque cardíaco, dói o braço, né? E dói a mão em formiga. Então, que existia uma ligação direta entre o dedo anelar da mão esquerda e o nosso coração. Então, quando a gente põe aquela banda de ouro, que é um metal precioso, com o nome, né, do boy, magia no dedo, a gente está prendendo a criatura conosco, né? Ou a gata, né? Vamos ser, né? Nós estamos prendendo aquela pessoa no nosso coração. Mas será que é realmente o cérebro que pensa e o coração que sente? Nós estamos vivendo nos tempos modernos, né? Da neuropsicopedagogia, né? Da ciência quântica. O que eles dizem para nós, né? O que a medicina moderna diz para nós? Eles falam nesses termos, por isso que eu me desculpei no começo, tá? Eu digo assim, quando tem alguma coisa fora da minha área, que não seja usar caneta colorida, durex, régua, se eu conseguir entender, qualquer um entende, porque a minha capacidade é limitada. Então, eu disse para nós lá que as nossas emoções têm um lugar muito específico no nosso cérebro para acontecer. Né? Porque o nosso cérebro é o comandante dessa nave chamada corpo físico. Né? E que esse sistema chamado límbico, ele tem a função psíquica de avaliar e afetivamente, está lá marcado o número 1, porque nós vamos ver essa palavra muito no que nós estamos conversando, as circunstâncias da vida, realizar a integração do sistema nervoso, endócrino, imunológico e organizar uma reação adequada para cada uma dessas conclusões. Então, nós temos no nosso equipamento cerebral uma parte muito importante que comanda toda essa bagunça que somos nós e os nossos sentimentos. O sistema límbico é chamado de cérebro emocional. Olha que interessante, né? Porque ele responde pelos nossos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos do nosso corpo. Daí, nas nossas aulas da doutrina espírita, a gente aprende que nós não somos um corpo físico, que tem uma alma. Nós somos um espírito eterno que veste um corpo físico. Isso faz toda a diferença. Porque nós vemos lá, né? O espírito, nós pusemos um ser para representar, é muito difícil, né? Porque no mundo das formas, nós temos que usar formas. Então, essa é uma representação grosseira, mas ela é bem próxima da nossa capacidade de entender. Nós somos o espírito, aquele que foi criado por Deus, simples e ignorante. E nós vivemos num corpo físico. São duas realidades completamente diferentes, que não têm ligação entre si, o espírito e a matéria. E daí ele tem o quê? Ele tem um sujeito ali no meio, chamado perispírito, que é um corpo semimaterial, que faz a impressão, a função de tradutor. O espírito fala, o perispírito ouve, e ele traduz na linguagem que o corpo consegue entender. Então, nós vemos lá, né? Aí nessa rede, que as nossas emoções se transformam em sensações que nós passamos para o nosso corpo físico. Então, a gente fica estressado, o nosso corpo produz cortisol. Nós estamos de bom humor, as endorfinas estão brilhando em nós. Porque além desse nosso, né, grande responsável, esse comandante da nosso corpo físico, nós temos um
dono da empresa, que é o espírito. Então, nós falamos de novo, pela segunda vez aqui, a frase de Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quem que vai entender a vida, as emoções, o que nós temos de experiências? É o corpo? Não, é o nosso espírito. É ele o comandante da nossa, né? Ou melhor, o dono da empresa que tem lá o comandante no corpo físico. E nós encontramos lá nesse psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que criou a psicologia transpessoal lá na década de 70 do século passado, né? Tão presente aí na vida das pessoas, né? Que é necessário, o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesma. Olha a frase de Paulo, com os dizeres que a doutrina espírita nos traz, casando perfeitamente com esse pensamento moderno, que é necessário mudar na pessoa a consciência de si mesmo. Que foi o que aconteceu com o Saulo que virou Paulo. Naquela transformação espontânea, né, instantânea, que muitos acham que foi miraculosa, na verdade é pela sua capacidade espiritual, pelo seu compromisso já anterior com Jesus, as coisas encaixaram perfeitamente dentro dele. E ele diz, opa, a gente não faz isso às vezes? As pessoas próximas de nós, nossos pais, nossos esposos, nossos filhos, nossos amigos, dizem coisas para nós e a gente não escuta. De repente, a gente escuta a mesma frase pela boca de alguém que não tem nada a ver com a gente, num livro, num filme, e a mágica se dá. Todas aquelas pecinhas caem dentro da nossa forma de pensar. Então ele diz para nós assim que todos os seres humanos nascem com um senso inato de valores positivos e negativos. Somos atraídos pelos valores pessoais positivos, tais como a justiça, a honestidade, a verdade, a beleza. Nada de forma abusiva. Tudo que se destaca, a gente é atraído por ele. O que mais ele diz para nós? Mas quando a beleza está associada com um engano, ela se torna repulsiva. A gente às vezes vê a pessoa bonita, que tem as formas perfeitas, mas ela tem atitudes que não são legais, a beleza dela diminui. Porque a gente não consegue ligar. Né? Graças a Deus, a psicóloga do meu coração está lá dizendo para mim, sim, com a cabeça, né, Nelsa? A gente não consegue que os sentimentos encaixem dessa forma, né? Eles têm que ter essa ligação profunda. Tudo tem que estar dentro do seu devido lugar. Da mesma forma como nós somos repelidos pela injustiça, pela morbidez, pela feiura, pela falsidade, pelo engano, a gente consegue reconhecer isso. Então, nossos valores pessoais positivos são definíveis somente em termos de outros valores pessoais e positivos. E ficou muito conhecida essa pirâmide das necessidades humanas, que é também interessante a gente ver. Então, nós temos lá na base da pirâmide as necessidades do corpo. Senão, se a gente não der comida, remédio, descanso para o corpo, lazer, o corpo não funciona. Depois esse corpo tem uma necessidade de segurança, que é fugir dos perigos. Então, está chovendo, a gente abre o guarda-chuva, né? Abrigo, proteção, estabilidade, conformidade. Isso está na faixa do ter. Lembram? O espírito, no seu início, só tem instintos. E nós precisamos disso para viver no mundo físico. Então, a humanidade apareceu num mundo em que
não tinham garras, não tinham pelos, não tinham tamanho nem força física, ele precisou usar o seu intelecto para se proteger. Então, essas necessidades estão lá arraigadas desde o nosso passado, lá nas cavernas. Mas a gente não fica por lá. A gente tem que ter sensações, a gente passa para o outro degrau, que são as necessidades sociais, as amizades, a família, a intimidade sexual, a intimidade também, né? Nas relações. Depois nós temos as necessidades de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. Isso está no patamar do ser. A gente tem uma profissão, a gente quer ser respeitado na profissão. Nós temos lá, né, os nossos seguidores na rede social, nós temos aqueles que vêm assistir a nossa palestra, né, os amigos, que vêm até trazem a gente de casa de carona, coisa boa, né? Fazer o público. Os amigos que dizem que a gente já faz tanto tempo que está aqui, né, Joaquim? Mas ele diz que lá no ápice da pirâmide tem o ser mais, né? Essa necessidade de autorrealização. Então a gente não fica só no instinto, nem só na sensação, a gente tem que ter um sentimento superior, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Está tudo isso lá no ápice dessa pirâmide de necessidades humanas. Daí nós temos a Joana de Ângeles nos dizendo assim, que o homem e a mulher são seres essencialmente emocionais. Que nós somos recém-saídos do instinto pelo processo de conscientização e demoramos, né, em trânsito entre o primarismo do passado e a razão que passa pela emoção. Então, nós ainda, como dizem os espíritos, estamos num passo adiante do mundo primitivo. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Ou seja, nós temos muito que aprender. Nós ainda não nos sentimos parte da criação. Nós achamos que não somos donos dela. Como aquela criança que acha que é dono dos pais, dono de todos os brinquedos, todo mundo gira em torno dela. Então nós somos crianças espirituais ainda, aprendendo a sair da sensação para ir na direção da razão. Mesmo quando adquirem o senso de discernimento após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. Quem diz que domina todas as suas emoções? Nós temos oscilações na nossa vida. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante e essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. Então, como é que a gente reage diante do nosso próximo? Tá? Nós temos, às vezes, a cólera, os ciúmes, o ódio, a inveja, que é o sentimento mais vil de todos e que a gente diz que não tem. Mas muitas vezes a gente se pega tendo inveja. Então, isso é resultado do nosso primarismo ainda, que muitas vezes dá em nós, né, resulta um complexo de inferioridade ou às vezes de superioridade e conflitos da consciência de culpa. Então nós estamos lá, né, graças a Deus, tendo, né, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras nos ajudando a entender o que passa dentro da nossa cabeça. E a doutrina espírita também, né? Depois, como é que é a nossa conduta em relação ao próximo? Porque aquilo que eu sou, eu reflito onde estou, né? Então, algumas reações se tornam hábitos. Os enfrentamentos de situações inesperadas, né? Quando a gente leva, né, alguma chacoalhada da vida, como é que a gente reage diante disso? Daí surgem os conflitos entre as pessoas, entre as nações.
que nos dá uma sensação muito grande de insegurança pessoal. E daí ela pergunta para nós, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais? E a fórmula lógica dos espíritos é sempre tão simples, né? Ele diz para nós assim, faça-se doador, livre-se das exigências, das paixões dissolventes, vinculando-se e amando ou libertando-se sem ressentimento, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida, pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. Transforme-se, renove-se, use todo esse material para se tornar uma pessoa melhor. Então nós vimos lá, né, Saulo e Paulo, em que fase nós estamos? Porque se a gente pensar na nossa existência, como a doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos eternos, na nossa história espiritual individual, um dia nós encontramos Jesus na nossa vida. Um dia ele cruzou o nosso caminho. Como é que terá sido a nossa reação? No aprendizado de Saulo, ele precisou de um tempo para absorver tudo aquilo e modificar-se. O que nós temos feito com todo esse conhecimento? Não só que os 2000 anos de passagem de Jesus pela Terra já ofereceu para nós, mas esses mais de 100 e poucos anos de doutrina espírita. Emmanuel diz assim, começa o tecido nos fios. Olha que interessante, que imagem interessante, né? Então, a gente vê lá, para fazer nossas roupas, né, nós temos as fibras têxteis, a grande maioria delas, ela tem um espaço curtinho. E para poder fazer um fio longo, para fazer uma tessitura, é preciso fazer um processo chamado filagem, ou seja, aqueles fiozinhos são enroladinhos um no outro para poder fazer um fio que tenha uma resistência mecânica capaz de nos proporcionar, né, um fio longo e resistente para tecer. Isso Paulo também fez lá no deserto. Então nós temos, imaginemos assim, a gente fala o fio do conhecimento, não fala? Então o fio do conhecimento, todos nós temos muito conhecimento, todos nós aqui. Conhecimento científico de mais variadas áreas, conhecimento moral, conhecimento social, religioso, e aí nós poderíamos fazer uma lista enorme de conhecimentos. E nós temos esses conhecimentos que a gente vai percebendo que às vezes eles precisam ser ligados um ao outro, para que ele forme um fio longo e resistente, para que a gente possa transformá-lo numa vestimenta, para que a nossa túnica, né, espiritual tenha essa grandiosidade e essa maestria. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 898, ele diz assim, né, que nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, esse fio longo das nossas existências, um conhecimento se juntando a outro conhecimento, até que a gente consiga produzir algo. Então, a gente vê, né, as perguntas mais profundas da nossa sociedade. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Qual é o sentido da nossa vida? Tudo isso a gente encontra respostas na doutrina espírita. Eu sou um espírito que venho do mundo espiritual, estagiando em variadas existências físicas para adquirir conhecimento, para retornar ao mundo espiritual um dia totalmente livre das impurezas e imperfeições do meu espírito. E estou fazendo aqui exatamente cumprindo o meu papel
E a vida tem esse significado de uma grande escola, de um grande aprendizado. E nós falamos tanto em afeto, né? E afeto, né? Então, o afeto é esse estado psíquico meu, bom ou mal, de afeição, disposição da alma, né? De sentimento, de vontade. O afeto decorre, via de regras, de estímulos externos ou de representações e fantasias, estando invariavelmente dirigido a algo ou alguém. Então, o afeto implica em uma relação de reciprocidade entre o afetar e ser afetado. Então, eu recebo uma informação e aquilo vai me afetar de uma forma diferente do que pode afetar você. Porque eu tenho uma vida, tenho uma experiência espiritual diferente da sua. Nós vamos interpretar situações de formas diferentes. Por isso, nós precisamos ser menos preconceituosos e mais afetivos, porque as pessoas não veem o mundo através dos nossos olhos. Então, a afetividade valoriza, né? E representa a nossa realidade, o que está fora de nós, o que está dentro de nós e os fatos e os acontecimentos do nosso passado e do nosso futuro. Daí é muito interessante essa pessoa, essa pedagoga, Heloísa Dantas, ela fala, né, que a história da construção da pessoa será constituída pela alternância de momentos dominantemente afetivos e dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. Então, aquelas duas asas, a gente conhece e a gente sente. Se a gente tiver só um lado do nosso progresso, de conhecer coisas, e não parar para pensar de forma afetiva, esse nosso crescimento não se dá. E pela terceira vez, o apóstolo vem aqui nos dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a mente estende fios em todos os lugares por onde transitam os interesses que lhe dizem respeito. E através desses fios, potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, atingimos a concretização dos mais recônditos intentos. Isso nós aprendemos com o aspecto científico da doutrina espírita, que nós estamos constantemente irradiando os nossos pensamentos. E muitas vezes nós estamos nos enliando nele. O mentiroso conta uma pequena mentira, e para que aquela mentira não seja descoberta, ele conta uma mentira um pouquinho maior. E para aquela mentira maior ter credibilidade, ele fala uma mentira maior ainda, e quando ele vê, ele está enovelado numa situação que ele não consegue escapar. Então, temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. E lá na questão 919, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. E daí, como é que a gente julga a si mesmo? Porque quando a gente, né, é avarento, a gente diz: não, eu não sou avarento, eu sou uma pessoa módica, eu sou uma pessoa que pensa no futuro, então eu guardo as coisas para acontecer. Então ela tem milhares de roupas dobradinhas, né, mas não usa aquela que está furada, porque vai que um dia eu preciso. Né? Então ele diz para nós que quando a gente estiver indeciso sobre o valor das nossas ações, veja se a gente visse essa ação nos outros, se a gente não ia achar que essa situação não é bem certa. Se a gente acha que aquilo está errado, Deus não tem, né, um julgamento duplo como nós fazemos. No outro está errado, mas em mim, pera lá, né? Também não vamos ser tanto, né? Que é as desculpas que a gente dá para nós mesmos. E ele diz assim também, na questão 988, que eu achei muito interessante, que a gente sabe que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Ou seja, vivendo, aprendendo, trabalhando, crescendo. Se adormece na indolência, não se adianta.
Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar, por exemplo, para pagar uma dívida, e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Ou seja, a gente sabe que precisa trabalhar, mas o nosso espírito se amolenta. Então, os novos espíritas dizem, eu vou deixar um pouco para a encarnação que vem. Não vou fazer toda a minha mudança agora. Vou deixar um pouco para depois. Né? Quando a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então, a gente pensa lá nos fios do conhecimento. No tear, a gente estica uma coisa chamada urdidura, que é onde o tecido vai nascer. Então, se a gente pensasse no tear, aquela urdidura seria os nossos conhecimentos. Né? E nós temos lá o afeto, trabalhando para que esse entrelaçamento de conhecimentos construa em nós a nossa grandeza espiritual. Né? Então, nós temos lá a urdidura e a trama da nossa vida, a nossa trama espiritual. E, para a gente encerrar, né, pela quarta vez, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todos nós somos capazes de fazer esse mergulho espiritual em nós mesmos, analisarmos o que a gente quer da vida, o que a gente pretende fazer com esse nossa passagem pela existência, o que eu posso contribuir realmente para a paz, para a beleza, para a continuidade da felicidade no mundo. E isso vai nos transformar. Nós precisamos do nosso tempo no deserto, tiremos os nossos minutinhos para fazermos a nossa meditação. Mas não deixemos de trabalhar no tear da nossa existência. E eu vou trazer para vocês, com a ajuda, né, aqui dos universitários, que vão dizer que eu tenho para pôr o som, é só uma música. Mas o nome da nossa palestra, Tear do Tempo, foi tirado de um poema de um autor desconhecido, que se chama The Loom of Time.
Então, queridos amigos, este foi o nosso presente que deixamos aí para vocês, deste poema tão bonito, que diz tanto para nós, né? Deus está cuidando da nossa vida, dessa nossa tessitura espiritual. Ele nos criou com essa missão de extrema perfeição e de extrema felicidade. Então, que não tenhamos medo de nada, não tenhamos, né, em nós, não deixemos que a fé desapareça da nossa existência, porque Deus está no comando acima de qualquer coisa. Então, muito obrigado pela grande paciência com que vocês me ouviram. Desculpe qualquer, né, colocação menos inteligível. E eu deixo para vocês aí todas as nossas comunicações da casa, onde vocês podem encontrar mais informações sobre os nossos trabalhos e tarefas aqui da SER. Então, eu devolvo para você, Joaquim, e muito obrigada. Muito obrigado, Estela, pela sua excelente colaboração nessa noite, nessa maravilhosa palestra, sempre oportuna. Nós temos esse poema que a Estela nos trouxe como a nossa prece de encerramento. Vamos em seguida passar ao trabalho dos passes, pedindo que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.